Feliz sábado a todos nossos queridos irmãos, a todos os internautas que nesta preciosa manhã estão nos acompanhando no Congresso Online de Colportagem. De fato, o colportor é um mensageiro de esperança. Ele vai de bairro em bairro, de cidade em cidade, a maioria deles tocando as portas dos lares, levando uma mensagem de saúde e uma mensagem de salvação. Gostaria de compartilhar uma experiência do nosso querido colportor lá no estado do Mato Grosso do Sul, especificamente na cidade de Dourados, o nosso querido irmão Zenildo. Há 2 ou 3 anos atrás, ele teve uma experiência maravilhosa que até hoje impacta a minha mente e o meu coração e é de incentivo para a minha vida. Na cidade de Glória de Dourados, a 12 quilômetros de Dourados, uma mulher já com seus anos, ela teve um sonho durante uma quinta-feira à noite. Ela sonhou que um anjo visitava a sua casa e lhe falava que vinha para lhe explicar toda a verdade que ela precisava conhecer. Ela ficou impressionada com este sonho, porque, embora ela frequentava outra denominação religiosa, ela estava preocupada com certos acontecimentos que ela não concordava dentro da sua igreja. E, finalmente, ela ficou apreensiva e aguardando esse momento da chegada deste anjo. Já na sexta-feira de manhã, o nosso colportor Zenildo, ele começou o seu trabalho como habitualmente o fazia. Já perto do meio-dia, quase retornando para o seu lar, ele sentiu a impressão de que ele deveria visitar mais uma casa. E ele se aproximou daquela casa e pediu para falar com a senhora que estava ali dentro. Ela prontamente o convidou para entrar. Ele fez a sua apresentação, ela não falou nada e ao finalizar a sua oferta, depois de aceitar o livro, ela falou assim: olha, você tem alguma mensagem especial para me transmitir hoje? Porque eu sonhei com um anjo esta noite e esse anjo tinha as mesmas características de você. E ela perguntou, em primeiro lugar, sobre o casamento, porque na sua igreja estava se admitindo o divórcio, coisa que ela não concordava. Perguntou também a respeito do vestuário, logo perguntou a respeito do sábado, perguntou da alimentação e ela acrescentou: olha, você de que igreja é? E ele falou: eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E ela falou assim: olha, eu fui a uma igreja semelhante à tua, mas não fiquei contenta com o que vi lá. Aí o irmão Zenildo, nosso colportor, falou assim: olha, vamos estudar com a senhora e com certeza a senhora vai gostar da nossa igreja. Foi ali que o irmão Zenildo começou a estudar com ela. Levou o nosso obreiro, o nosso irmão Wanderson, que estava trabalhando naquela época. Logo depois de algumas visitas, também o nosso irmão pastor Renato visitou esta irmã Rosa Trindade, e ela aceitou a fé de bom grado. Passou a assistir o grupo, um grupo próximo de Dourados. Finalmente, pouco tempo depois, quando ela já quase estava preparada para se batizar, estavam já quase marcando a data para o batismo, ela veio a adoecer e foi ao hospital.
no hospital, ela recebia as visitas do nosso obreiro, do nosso pastor, e certo dia ela falou assim: olha, eu gostaria de receber a visita do meu anjo. Por favor, eu quero a visita do meu anjo. E foi ali quando chamaram o irmão Zenildo. O irmão Zenildo veio, visitou ela, e ela já quase não podia falar, mas segurou firmemente a mão do nosso irmão Zenildo. E pouco tempo ela descansou nessa firme verdade que tinha aprendido e conhecido através dos nossos irmãos, começando com o nosso colportor. Queridos irmãos, quão importante é a obra do colportor. O Senhor o usa de tal maneira que ele se torna um mensageiro celestial. Ele se torna um homem, um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de muitas almas. O colportor, um colportor que é temeroso de Deus, um colportor que tem comunhão com o céu, ele recebe o poder divino para realizar esta maravilhosa obra de levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação a toda aquela alma que está sedenta de ouvir a verdade, a palavra de Deus. Vejamos no livro de Hebreus, capítulo 11, os versos 33 e 34, diz assim: os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Assim é o homem que confia no braço do Onipotente, aquele que confia no Todo-Poderoso. Na conquista de Jericó, Josué foi usado de tal maneira que o plano de Deus foi executado de uma forma extraordinária. Josué, ele procurou ajuda divina e o mesmo general dos exércitos dos céus, ele desceu para dar a forma como Josué deveria enfrentar esta conquista, esta guerra. Nos diz o Espírito de profecia que os juízos de Deus foram incitados contra Jericó. Ela era uma fortaleza, mas o capitão do exército do Senhor, em pessoa, veio do céu para dirigir os exércitos celestiais num ataque à cidade. Irmãos, o céu inteiro está interessado na salvação da humanidade. O céu inteiro está disposto, se assim for necessário, a vir para nos ajudar, para nos auxiliar nesse propósito. Quando Josué olhava para aquelas muralhas e via que eram muralhas praticamente intransponíveis, muralhas que humanamente não podiam ser derribadas, mas ele aprendeu a confiar no poder de Deus, a confiar na palavra de Deus, e ele seguiu minuciosamente o plano, a estratégia que recebera do general dos céus. E no momento certo, no momento indicado, anjos de Deus apoderaram-se dos sólidos muros e os derrubaram. Vejam só, o exército de Josué estava fazendo o seu trabalho, seu papel aqui na terra, e a ele, os anjos, num exército celestial, acompanhava também este exército de Josué. E no momento certo, no momento indicado,
os anjos de Deus se apoderaram dos muros e os derribaram. A maior dificuldade para Josué, em poucos segundos, os anjos o fizeram. Isto é maravilhoso. E nos diz, mais uma vez, o Espírito de profecia, que o segredo do sucesso está na união da força do homem com o poder divino. Diz assim, Josué recebera a promessa de que Deus certamente subverteria aqueles inimigos de Israel. Contudo, aplicou tão decididos esforços como se o êxito dependesse unicamente dos exércitos de Israel. Fez tudo o que a energia humana podia fazer e então, pela fé, clamou rogando auxílio divino. Josué em nenhum momento deixou de fazer a sua parte, mas ele cumpriu com esse plano, com esse propósito. Ele organizou o exército de Israel, ele se preparou para a guerra, ele foi até a guerra, ainda sabendo que humanamente estava em desvantagem, mas ele confiou no poder divino. Vejam só, o outro texto diz assim, o segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço todo-poderoso. E você já aprendeu a confiar nesse braço todo-poderoso? Ou frente às lutas, às dificuldades, você tem se desanimado? Ou tem feito experiências extraordinárias com Deus nesta maravilhosa obra que é a obra da colportagem? Deus está chamando ainda hoje a homens como Josué, como Caleb, para que eles possam continuar realizando esse trabalho. Como o nosso irmão Joás relembrou ontem o texto, esta obra, a obra maravilhosa, esta magna obra da colportagem, ela só findará quando o tempo da graça também finde. Então, enquanto há graça, nós temos um lugar para trabalhar. Vejam só outro comentário do Espírito de Profecia que diz assim, o homem necessita de um poder fora e acima dele para restaurá-lo à semelhança com Deus e habilitá-lo a fazer sua obra. Isso, porém, não faz com que o instrumento humano deixe de ser essencial. A humanidade apodera-se do poder divino. Você, querido colportor, você, querido irmão, você, querido jovem, precisa se apoderar deste poder divino que Deus está oferecendo a todo aquele que empreende esta magna obra. Cristo habita no coração pela fé e por meio da cooperação com o divino, o poder do homem torna-se eficaz para o bem. Isto é maravilhoso. Se você quer ter o mesmo poder que teve Josué, o mesmo poder que teve Caleb, então precisamos nos apropriar desse poder divino para que possamos cooperar na salvação de muitas almas. E a obra da colportagem é o melhor meio, o meio mais eficaz, mais eficiente para que nós possamos cumprir esse propósito, o propósito de Deus. Nos diz mais um texto inspirado. Deus não requer de nós que façamos em nossa própria força a obra que temos para realizar. Proveu Ele assistência divina para todas as emergências, para as quais nossos recursos humanos são insuficientes.
Dá o Espírito Santo para auxiliar em qualquer apuro, para fortalecer-nos a esperança e certeza, para nos iluminar a mente e purificar o coração. Quando li esse texto, fiquei pensando, será que Deus providenciou alguma solução, proveu alguma maneira de que o colportor possa trabalhar ainda nesta época em que vivemos, apesar da pandemia? Com certeza, sim, ele proveu. Hoje à tarde gostaria de que você também participasse e visse como colportores estão trabalhando e estão tendo êxito ainda nestas circunstâncias. Mas Deus proveu e deu assistência divina para todas as emergências. E Ele também proveu para este tempo. Quando nós achamos que estamos frente a uma impossibilidade, Deus tem 1000 soluções, 1000 maneiras de nos socorrer, de nos ajudar, de nos dirigir para que o seu plano, o seu propósito possa ser realizado, possa ser alcançado. Há uma experiência que me inspira muito na minha vida e tem me ajudado muito a enfrentar grandes dificuldades. Certo colportor, ele encontrou uma pessoa que ficou muito interessada em conhecer não somente a respeito da saúde, mas também a respeito da verdade que professamos. Marcaram um fim de semana para que o colportor pudesse ir até a sua cidade, uma cidade que não era muito perto, mas que precisava usar até mesmo um meio de transporte diferente, um barco que o levava pelo rio até outra cidade. Os nossos queridos irmãos lá do Amazonas, né, do Pará, talvez eles tenham usado com frequência esse tipo de transporte. E marcaram, agendaram para que o próximo final de semana, então, o colportor fosse até o lar deles e começasse a explicar as grandes verdades que hoje nós conhecemos. Finalmente chegou o dia, uma quinta-feira, um dia em que tinha já a passagem comprada para realizar esta viagem e visitar os nossos irmãos. Naquela época, a viagem para aquela cidade era realizada somente 2 vezes por semana. E na quinta-feira, bem de manhãzinha, ele se preparou e quando chegou já ao centro, próximo do porto, para subir ao barco, ele percebeu que ainda tinha tempo para fazer algumas ofertas. Algumas horas ainda pela frente lhe restavam para o momento do embarque. Ele fez algumas ofertas e encontrou também uma outra pessoa muito interessada. E ele, na empolgação, esqueceu do horário. Quando ele percebeu, faltavam menos de 10 minutos para que o barco saísse. Ele se despediu às pressas, chegou correndo. Quando chegou no porto, ele apenas podia enxergar o barco a uns 200 metros que já tinha saído. Ele ficou muito triste, porque ele assim ele considerava, tinha sido irresponsável com o horário, não tinha sido pontual, por isso tinha perdido aquele barco. Ele logo se encostou atrás de uma árvore, começou a chorar e ali suplicar o perdão de Deus pela negligência da sua parte em não ter chegado ao horário indicado. De repente, alguém tocou no ombro dele e lhe falou: Senhor, cadê a sua passagem? E quando ele abriu os olhos, ele se encontrava dentro do barco. Uma coisa extraordinária.
finalmente ele chegou na cidade, visitou aquela família interessada, compartilhou a mensagem com eles, e assim um novo grupo, e logo mais uma nova igreja, começou naquela cidade. Deus está disposto a usar você, a você, querido irmão, a você, querido comportor. Ele está disposto a te usar, ainda que com o poder divino, ele precise de fazer coisas extraordinárias por teu intermédio, mas ele quer usar você para salvar todo aquele que está sedento de ouvir a sua palavra. Ele providenciou todos os meios para todas as emergências que nós tenhamos que enfrentar. Nos diz o livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nos diz o Espírito de profecia ainda mais. Saibam nossos colportores, que é para a propagação do reino de Cristo que estão trabalhando. Ao saírem a seu trabalho apontado por Deus, ele os ensinará a advertir o mundo do juízo iminente. Maravilhosa mensagem. Deus será nosso mestre. Deus estará a cada momento nos auxiliando, nos ajudando, inclusive colocando palavras nos nossos lábios para que possamos impressionar o coração das almas. Este é um trabalho que, com certeza, muitos que o experimentaram já tiveram essa oportunidade de perceber como Deus coloca as palavras nos nossos lábios para poder falar às pessoas. Palavras que nunca teríamos imaginado. Nesse momento, o Espírito Santo coloca nos nossos lábios e toca o coração das almas com quem entramos em contato. Vejam só, mais um texto, diz assim: acompanhado pelo poder da persuasão, o poder da oração, o poder do amor de Deus, o trabalho do evangelista não poderá ser infrutífero. Vejam só esses três poderes que Deus tem dado para os colportores. O poder da persuasão, o poder da oração e o poder do amor. Se o colportor usa estes três poderes, então o seu trabalho não será e não poderá ser infrutífero. Três poderes: poder da persuasão, o poder da oração e o poder do amor. Mas um texto diz assim: ninguém precisa pensar que não tem poder. Vejam só quantas vezes encontramos irmãos que falam: mas eu não sei falar. Mas eu tenho esta e aquela dificuldade. Mas o Espírito de profecia nos diz: ninguém precisa pensar que não tem poder, porque Cristo declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Querido irmão, está disposto a receber esse poder das mãos de Jesus? Está ansioso, desejoso por levar a mensagem de advertência a este mundo que está prestes a perecer? Está preocupado com a salvação de muitas almas que estão morrendo sem que ninguém lhes fale a respeito de Jesus? Se você ora, se você sente o amor de Jesus no seu coração,
então Ele pode te dar este poder. Ele está ansioso de dar-te este poder, para que você possa ter o poder de convencer as almas através do Espírito Santo e levá-las aos pés de Jesus. Vejam só, eles devem ligar sua alma a Deus. Cristo deseja que todos desfrutem da riqueza de sua graça, a qual está além de toda avaliação. É ilimitada, inesgotável, é nossa por eterno concerto se formos cooperadores de Deus. É nossa se nos unirmos a Ele para lhe trazermos muitos filhos e filhas. Que maravilhosa promessa! Uma promessa que não tem limite, uma promessa ilimitada, uma promessa inesgotável para todos aqueles que desejam ser cooperadores com Deus, que estão dispostos a trabalhar em favor dos filhos e das filhas do nosso bondoso Deus. Nos diz que os colportores evangelistas se submetam à operação do Espírito Santo, que eles, mediante perseverante oração, lancem mão do poder que vem de Deus, confiando nele com fé viva. Sua grande e eficaz influência estará com todo verdadeiro e fiel obreiro. Irmãos, precisamos buscar a nosso bondoso Deus com uma fé viva. Precisamos confiar nas suas promessas. Precisamos lançar mão desse poder que vem de Deus. E Deus, conforme a sua palavra, Ele o concederá. A todos os que se oferecem ao Senhor para serviço, sem nada reter para si, é concedido poder para atingir imensuráveis resultados. Olha só, Deus promete conceder-nos poder para atingir resultados imensuráveis. Irmãos, quando escutamos, ouvimos ou lembramos de experiências que os nossos irmãos colportores fizeram, experiências extraordinárias, achamos que essas experiências somente são de muitos anos atrás, experiências lá do passado, e que hoje, infelizmente, não existem mais. Deus está ansioso de realizar maiores milagres dos que realizou no passado. Mas Ele aguarda que você e eu nos coloquemos ao seu serviço, que possamos fazer este trabalho de colportores evangelistas, que possamos ter compaixão e amor pelas almas, que possamos ter interesse na salvação delas. E dessa maneira, o Senhor nos concederá todo este poder para trabalhar através de nós em favor dessas almas por quem Ele deu a sua vida. Nos diz o texto inspirado, o colportor não precisa desanimar se é chamado a entrar em dificuldades em seu trabalho. Trabalhe ele com fé e a vitória será concedida. Neste trabalho, Deus nos falou que não seria um trabalho fácil, que seria um trabalho cheio de dificuldades, mas que frente a todas as dificuldades, não devemos nos desanimar. Devemos trabalhar com fé e Ele promete que a vitória será concedida. Nosso trabalho, em nosso trabalho não somente encontramos dificuldades, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Queridos irmãos,
você que é colportor, você sabe. Quantas vezes nós estivemos falando com algumas famílias, com algumas pessoas, quando percebemos de que eles estavam praticamente decididos e sentimos que o inimigo trabalha de tal maneira de colocar uma dúvida. Há pouco tempo atrás estivemos colportando e falando com um casal, eles estavam já praticamente dando seus dados para poder fazer o compromisso para adquirir os livros. De repente chega o filho, com o semblante bem fechado, e resmungando e gritando: vocês estão gastando dinheiro à toa, para que vocês estão fazendo isso? E deu uns berros e foi lá para dentro. O pai, um pouco envergonhado, ele pediu desculpas, foi até lá dentro, conversou com o filho, acalmou o filho e voltou novamente. Nesse momento eu fiquei muito angustiado e comecei a orar, pedindo ao Senhor: Senhor, por favor, tenha misericórdia desta família. Por favor, não deixes que o inimigo venha fazer este estrago, mas que a tua bandeira, a bandeira da verdade, possa ser colocada neste lar. Quando este pai de família retornou, ele falou: não, aonde eu assino? Pode completar o pedido. Finalmente, eu fiz o pedido, eles assinaram e ficaram com os livros. Assim nos diz o Espírito de Profecia: quando quer que seja apresentado um livro que há de expor o erro, Satanás se posta ao lado daquele a quem é oferecido e apresenta razões pelas quais não deve ser aceito. Mas um instrumento divino está em ação, a fim de influenciar as mentes a favor da luz. Anjos ministradores oporão seu poder ao de Satanás. É maravilhoso saber que os anjos de Deus estão ao nosso lado, estão colaborando com o nosso trabalho, estão intercedendo a nosso favor, e estão trabalhando na mente e no coração de cada pessoa com quem estamos falando. E notamos como eles conseguem impressionar estas mentes e finalmente atraí-las a Deus através da mensagem que o colportor leva, através destes livros preciosos que contêm a verdade. Nos diz mais: anjos celestiais batalham por nós e, cooperando com eles, podemos ser vitoriosos sobre as forças do mal. Confiando em Cristo como nosso Salvador pessoal, podemos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E há uma frase que devemos usá-la e me chamou muito a atenção, diz que o medo é para quem não sabe o Pai que tem. Precisamos, queridos irmãos, precisamos, queridos jovens, queridos colportores, conhecer o nosso poderoso Pai. O quanto Ele anseja, deseja de que você possa se alistar nestas fileiras e que possa trabalhar por sua causa. E dessa maneira a sua obra possa ser cumprida, abreviada, terminada e ter o privilégio de encontrar-nos com o nosso Senhor e Salvador Jesus muito mais em breve, quando Ele voltar. Nos diz mais: não permitais nunca que vossa coragem falhe, jamais faleis de incredulidade, porque as aparências são contra vós. Sejamos esperançosos e corajosos. O desânimo no serviço do Senhor é pecaminoso e desarrazoado. Queridos irmãos, não podemos nos desanimar. Quando nós damos lugar ao desânimo, nós estamos pecando contra Deus. Precisamos confiar no poder de Deus. Precisamos confiar nas suas promessas
e pela graça de Deus, Ele promete que seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Ele diz, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Jesus que falou essas palavras, Ele está cumprindo a sua promessa e Ele está disposto a estar conosco até quando esta obra finalizar. Querido jovem, querido colportor, querido irmão, que alguma vez você já fez essa experiência da colportagem, precisamos limpar as nossas ferramentas, desenferrujar nossas ferramentas, prepará-las, alistá-las e fazer novas experiências com Deus. Com certeza, ajudando e trabalhando na salvação de outras pessoas, estaremos também garantindo a nossa própria salvação. Que a graça e a paz de Deus esteja contigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.